Eu queria que cada um baixasse sua cabeça agora nesse momento, para a gente fazer uma oração aqui. Senhor, muito obrigado pela Tua presença em nosso ser. Senhor, que essa manhã venhamos, Senhor, utilizar a Tua palavra, Senhor, como ferramenta para que nós possamos prosseguir, Senhor, em meio a todas as dificuldades que venhamos enfrentar nesse mundo tão caótico, Senhor. Senhor, que todas as muralhas nessa manhã sejam derrubadas em nome de Jesus. Que todas as muralhas na mente sejam derrubadas mediante a Tua palavra, Senhor. Mediante em obediência à Tua palavra, Senhor. Conforme o povo de Israel fez no deserto. Conforme o povo seguiu as Suas orientações em obediência. Marcharam 7 dias, Senhor. Colocando os sacerdotes, colocando a arca na frente. Senhor, em obediência à Tua palavra, eles caminharam 7 dias, Senhor. Eles não murmuraram, eles não entraram em desobediência aos Teus desígnios. Eles obedeceram. E a consequência dessa obediência foi: as muralhas caíram e a cidade pertencente ao povo, Senhor, de Israel. E é o que eu declaro essa manhã. Se você entrou aqui nessa manhã com alguma barreira em sua mente, algum obstáculo, algum pensamento que esteja em desalinho à Tua palavra, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que essas muralhas já caíram em nome de Jesus. E que você que entrou aqui nessa manhã com algum pensamento negativo, com algum pensamento que esteja atrelado com alguma conta para pagar, pensamento com relacionamento, com o seu cônjuge, com o seu filho, no seu trabalho, em algum momento, em alguma área de relacionamento, eu declaro que essa manhã será uma manhã de libertação, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, conforme estamos falando toda manhã de domingo, minha mente, minha vida. Então é o que a gente tem aprendido, né, com o nosso pastor sobre a batalha da área da mente, né? Então, o que eu penso gera ali uma ação que eu possa seguir mais para frente. Então, o segredo está exatamente como eu penso. Então, se eu penso de uma determinada maneira, consequentemente será assim que eu vou agir. Então tá aí o direcionamento para que a gente possa seguir a palavra de Deus, porque ela é a direção, ela é o que nos direciona ao caminho certo, sabe? Porque se a gente for em rumo a tudo que o mundo pensa e só pelas vontades da nossa carne, do nosso corpo, é ladeira abaixo. A gente vai estar subindo aquela escada rolante do shopping, ó, subindo, mas só que a gente vai pegar a escada ao contrário, a gente vai parar, ela vai descer de novo. Então é exatamente isso, né, que a palavra nos orienta. E essa manhã iremos dar seguimento, mais uma caminhada, mais um passo em como devemos seguir a palavra de Deus. Lá em Provérbios 4, versículo 23, nos diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus. Então tá aqui, ó, um direcionamento pelo qual que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm pensado a respeito de vocês mesmos? O que você tem pensado em relação ao seu cônjuge? O que você tem pensado em relação aos seus filhos? O que você tem pensado em relação ao seu trabalho? Então tá aqui, ó, um direcionamento. Se a gente for permitir que o inferno venha com o lixo dele empurrar em nossa mente, dizer que a gente é um derrotado, que a gente não é capaz de executar as coisas que a palavra diz que nós somos, é ladeira abaixo, gente. Então a gente tem que estar totalmente alinhado com a palavra, sabe? E a gente vai, ao decorrer dessa mensagem, a gente vai aprender como a gente deve seguir, sabe? Como a gente deve dar esses passos para que a gente possa estar com a palavra bem firme, bem alicerçada em nosso coração e em nosso ser.
a maneira que eu vivo é consequência da maneira que eu... Então é isso. Então, se eu penso que eu sou um derrotado, como será a minha vida? Qual será as minhas ações? Será uma ação de derrotado. Então, se eu penso que a minha esposa não está à altura do homem que eu sou, o que eu vou pensar a respeito da minha esposa? Então tá aí afora algumas mentalidades aí afora de homens que estão aí procurando outras mulheres, porque acha que a esposa que está ao seu lado não é autossuficiente para ele. Mas não é isso que a palavra nos diz. Então, nós, maridos, temos que tomar cuidado com essas investidas do inferno que tenta botar um coração soberbo no homem para fazer com que a mulher que esteja ao lado dele, apoiando ele em todos os sentidos, sabe? Tem mulheres aí afora apoiando o homem em todos os sentidos, até aconselhando as ações erradas dele, mas o cara não consegue ver a varoa maravilhosa que está ao lado dele, sabe? Põe a mulher para trás, dizendo que ele está à frente, e a mulher atrás, porque ele é melhor do que a mulher. Isso é muito ruim dentro de um casamento, sabe? A palavra nos diz que a varoa está nos auxiliando, é a nossa auxiliadora, está ao nosso lado, nos apoiando. Então, a gente tem que dar valor, sabe? Ao decorrer dessa jornada nessa vida, a gente dá valor à nossa esposa, dá valor aos nossos filhos, dá valor aos relacionamentos sadios. A gente irá, ao decorrer dessa mensagem, a gente irá abordar esse assunto. Lá em Isaías 55, versículo 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Então, o homem mau, ele tem que abandonar os seus caminhos maus. E como que ele irá abandonar os caminhos maus dele? Pela força do braço dele, pela vontade dele? Não, pela palavra. Porque é a palavra que dá o direcionamento correto. É ela que nos direciona o caminho que a gente deve seguir. Então, se eu não estou alicerçado com a palavra, se eu não tenho intimidade com o Pai, se eu não me relaciono com Ele, tem como eu abandonar os caminhos errados e ter um pensamento que é o pensamento de Deus. Então, é fundamental, igreja, é fundamental que a gente esteja cada vez mais com um relacionamento íntimo com o Pai, com a palavra. Porque o Pai é a palavra, Deus é a palavra. Então, se a gente não meditar na palavra, e o mundo aí tem um conceito muito estranho, né, sobre meditar na palavra, ou sobre meditação, né? A meditação aí que o mundo diz é aquela de esvaziar a mente, né? Mas não é exatamente isso. A palavra diz, na meditação, é encher da palavra, se encher dela. Se eu não me encher da palavra, é o que eu acho que eu cheguei a falar isso aqui, né? Que eu falo também bastante lá na nossa célula, que quando a gente pega uma esponja, a gente enfia lá num balde cheio d'água, e a gente tira a esponja, mas tem que mergulhar ela. Mergulhando ela, e a gente tira a esponja e depois aperta a esponja, vai sair água, bastante água. Agora, se eu pegar a esponja e deixar ela só na superfície ali da água, ela não vai estar encharcada. Então é exatamente isso, nós somos a esponja. A gente tem que mergulhar, sabe? Mergulhar na água, que é a palavra. E quando vier um momento de aflição, os momentos de dificuldade, e nós formos espremidos, vai sair água, vai sair a palavra. Estaremos encharcados da palavra. Então é aí que a gente vê os nossos comportamentos, é aí que a gente vê o que a gente fala, o que eu professo sobre a palavra, em meio às dificuldades, o que eu falo a respeito da minha esposa, o que eu falo a respeito dos meus filhos. Sabe aquelas conversas no trabalho, né? Isso no trabalho acontece demais. No trabalho tu tá ali, aquela rodinha de homens e tudo, aí sempre tem um, né, que quer se gabar, falar uma besteirinha ou outra. Aí se você não estiver alinhado com a palavra, tu vai entrar naquela ali, gente. Vai entrar naquela ali e vai falar um monte de besteira e vai falar mal até da tua esposa e dos teus filhos. Então é isso aí que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que estar totalmente, sabe, alicerçado na palavra e mergulhado na água que é a palavra. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele.
volte-se, converta-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado seu perdão. E o perdão de Deus é maravilhoso. Deus, Ele se alegra de um coração contrito, sabe? Ele se alegra de um coração que realmente quebrantado, que se entregou a Ele e pediu perdão. E Deus se alegra demais disso. Então, se por acaso você tenha caído e você tenha errado em algum momento da sua vida, em alguma área, peça perdão a Deus, que Ele é misericordioso e Ele é bondoso demais, e Ele irá consertar o seu caminho e os seus pensamentos. Isaías 55, versículo 8 nos diz: pois os meus pensamentos, a mentalidade de Deus, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então é exatamente isso que o versículo nos ensina, né? Que nós devemos ter a mentalidade do Senhor. E como que a gente adquire a mentalidade do Senhor? Se relacionando com a palavra. E se a gente não estiver se relacionando com a palavra, e a gente estiver ali só nos pensamentos humanos e na vontade do meu corpo, é derrota na certa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? A gente tem que estar em linha com a palavra, para que o nosso pensamento seja moldado, para que o nosso pensamento seja transformado e seja a mentalidade do Senhor. A verdadeira conversão é uma conversão na maneira de pensar, uma mudança de rota. Então, se antes de conhecer a palavra, antes de conhecer o Senhor, e antes de eu entregar a minha vida, eu tinha um estilo de vida que era decorrente do mundo para cá, a partir do momento que eu entrego a minha vida ao Senhor, o meu caminho é outro, sabe? É conversão, é um sentido totalmente oposto. Se antes eu ia para a direita, agora eu vou para a esquerda, porque a palavra nos orienta, sabe? E é o que nos fala, né, sobre a metanoia, é a conversão, é uma mudança de mentalidade. E é o que a igreja hoje está tendo muita dificuldade, sabe? A igreja hoje está sendo moldada pelo mundo. O mundo está entrando na mentalidade da igreja, e não a palavra está sendo a mentalidade da igreja. Aí acaba que, consequentemente, o seu comportamento será o comportamento do mundo, porque você está pensando e tendo a influência do mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essa mentalidade do mundo, e devemos pensar e ter uma conversão, uma mudança, uma metanoia, uma mudança de rota, conforme a palavra de Deus nos orienta. E lá em Romanos 12, 2, esse versículo aqui é maravilhoso, e o nosso pastor Luiz adora, né? Não se molde ao padrão deste mundo. E qual é o padrão aqui que ele nos ensina? Mentalidade. Ter uma mentalidade do mundo. Se eu tenho uma mentalidade do mundo, eu vou agir igual ao mundo. Terei um comportamento igual ao mundo. Falarei igual ao mundo. Não é aqui uma conversão só de visual, né? Aparência exterior. Botei uma blusa socialzinha, fechei meu botãozinho até aqui em cima, andei com a Bíblia aqui debaixo do braço, botei uma calça, um sapatinho, vai o varão lá. Mas aí qual é o seu comportamento? Conforme está sendo o seu comportamento no seu lar, na sua casa, aonde você trabalha, as pessoas que estão ao seu redor, será que realmente ela está vendo a palavra de Deus fluindo de você, saindo de você? Então é isso que a palavra nos ensina, sabe? Ser embaixador e ministro da palavra. E é uma transformação de dentro para fora. E consequentemente, o meu exterior será mudado, será convertido. E a gente vê aí, né, muita gente apontando, né, alguns erros que alguns varões aí, homens de Deus têm. Pô, e é cristão, né? Tá tendo esse tipo de coisa. Irmão, não fica com esses dardos do inimigo de acusação. Essa transformação é um caminhar, é um processo. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, Ele irá te transformar de dentro para fora. É claro que, a partir do momento que você está sendo influenciado pela palavra, pela mentalidade de Deus, consequentemente, há um esforço meu a ser tomado, né?
Não há porque eu estou aqui meditando na palavra, lendo a palavra, está me dando a orientação e não tiver mudança, aí fica complicado. Eu não vou ter a mentalidade de Deus se eu estiver aqui só lendo por ler. Deus está dentro de mim, mas eu não estou fazendo também a minha parte. Nós devemos também fazer a nossa parte. Mas transforme-se, metamorfo. Então esse metamorfo aqui é aquela transformação, né, de que uma lagarta, ela vira uma borboleta. E a nossa irmã até falou na semana passada, o girino vira um sapo. Então é isso aí, gente. Vamos nos transformar mediante a palavra. Vamos nos transformar, uma transformação que vem de dentro. Não é uma transformação exterior. Não é uma transformação que eu botei uma roupinha, estou ali com a Bíblia debaixo. Não, é uma transformação dentro, sabe? Dentro do nosso ser. Que consequentemente irá transformar o nosso comportamento e a nossa fala. Então só assim, metamorfo, né? Pela renovação da sua mente, mentalidade, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui tem um desígnio importante. Eu só irei experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se houver uma transformação. Então, se não acontecer uma transformação e eu não estiver em alinho com a palavra que é a vontade de Deus, como é que eu vou desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então está aqui um direcionamento muito importante para a gente. Então só irei desfrutar se houver uma transformação mental, mediante a palavra. E lá em Filipenses 2:5 nos diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Cristo é o nosso modelo. Ele é o que nos rege, Ele é o que nos ensina. E Ele veio até esse mundo como homem, como carne. E Ele nos ensinou como devemos seguir. Então, a palavra diz que nós devemos amar as nossas esposas conforme Cristo amou a igreja. Aí, eu não estou amando a minha esposa conforme Cristo, mas a palavra diz que eu tenho que ter o mesmo pensamento que Jesus Cristo. Então, fica um desígnio importante aqui para a gente, um ensinamento de que toda dificuldade que você enfrentar, seja ela qual for, seja em qual área, será que Cristo faria dessa maneira? Vamos lá na palavra, vamos olhar. Como é que Cristo agiu mediante a essa dificuldade, mediante a esse desafio? Então, Cristo é o nosso modelo. É Ele que nos orienta. É Ele que nos ensina. Então, vamos seguir as orientações de Deus. E não vamos estar por aí sendo influenciado pela mentalidade do mundo que age totalmente oposto ao que a palavra diz. Primeiro é o que eu sinto. Primeiro é o que eu quero. Não, primeiro vem os meus desejos. Primeiro vem o que eu sinto. Não é assim que a palavra nos ensina. Em 1 Tessalonicenses 5:23 nos diz: o mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é aqui que eu quero começar a pregação dessa parte da manhã. A gente saber e entender essas três dimensões, sabe? A dimensão do espírito, alma e corpo. E a primeira lição dessa manhã é a ligação entre o espírito e a mente. Nós precisamos entender que o ser humano é formado de três partes. Três partes. Primeiro, é um espírito. E a parte mais importante do nosso ser é o que se relaciona com Deus. Porque a palavra de Deus lá em João, ele nos ensina que Deus é espírito. Senhor, é maravilhoso, porque o Senhor está nos ensinando aqui, ó, e nos mostrando que é a parte mais importante do nosso ser, o espírito. 2,
possui uma alma, que no grego é psique. E nessa área da alma está tudo atrelado, são as nossas emoções, pensamentos, desejos, intelectos, valores e lógicas. Então aqui está tudo atrelado à mente. Tudo atrelado à mente. 3. E habita em um corpo. É o nosso corpo físico. Você é um ser espiritual que possui uma alma e habita em um corpo. Sua alma é responsável por expressar seu espírito através do corpo. Então aqui tá um grande ensinamento, sabe? O que acontece hoje é que muitos cristãos estão sendo dirigidos pela sua alma, pelos seus sentidos, pelas suas emoções, pelo que eu sinto, pelo seu intelecto, o que eu penso, o meu raciocínio lógico. Fique nessa manhã com o pensamento de que não é o raciocínio lógico que deve conduzir a nossa vida. Não são as suas emoções que devem conduzir a sua vida. Você não deve tomar nenhuma ação motivado pela sua emoção. Porque a gente conhece que se você tomar alguma ação de cabeça quente, o que acontece? Você vai falar besteira. Você vai agir na carne, vai agir de maneira errada, em desalinho à palavra. Então a gente tem que tomar muito cuidado em dar prioridade ao que tem que ser dado. Então a gente tem que alimentar mais o quê? O espírito. Então se eu alimentar mais o meu corpo ou a minha alma, eu vou estar em desalinho com a palavra. E como que eu alimento o meu espírito? A gente vai aprender mais lá para frente. Em Gênesis 1, 26, a palavra de Deus nos ensina. Então Deus disse: façamos seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vocês já pararam para refletir sobre esse versículo? De que você é a expressão de Deus aqui nesse mundo? Que Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança? É maravilhoso. Porque se a gente parar para analisar, o inferno ele está a todo momento querendo tirar o crédito desse versículo. Dizer que você é um falido, que você é um derrotado, que você não está à altura das promessas de Deus. Mas você é a imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. Então é isso que a gente tem que dar prioridade, sabe? O Espírito. Alimentar mais o Espírito. E quando eu alimento, porque o corpo a gente alimenta com 3 refeições, né? No dia. É a base, mais ou menos aí, né? Para você ter uma saúde. 3 refeições ao dia. Agora eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês meditam na palavra durante o dia? Será que eu estou alimentando mais o meu corpo? Será que eu estou alimentando mais as minhas emoções? O que eu sinto? Ou eu estou alimentando mais o meu espírito? É igual uma gangorra. A gangorra é aquele, né? Sobe e desce. Sobe. Qual que você tem alimentado mais? Que vai ficar em alta na sua vida. Então, se você tem alimentado mais o seu corpo ou as suas emoções, é isso que vai estar em alta em você. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que estar em alta com o nosso espírito. Que é mediante. E como é que a gente vai alimentar o espírito? Com a palavra. É ela que nos direciona, é ela que nos ensina. Isso quer dizer que o espírito humano foi criado da natureza de Deus, mesma classe, e passou a existir com sua presença dentro de nós. Então, a partir do momento que Deus soprou o seu fôlego em nossas narinas, lá quando Deus fez o boneco, né, e tudo, e soprou a sua essência, a vida na narina daquele boneco, a gente passou a ter a essência de Deus, sabe? O DNA dele. Porque se a gente pegar qualquer recipiente e você mesmo, dar um sopro lá dentro daquele recipiente ficará partículas do seu DNA. Partículas do seu ser. Então foi isso que Deus nos fez. Nós temos o DNA de Deus. Temos a partículas de Deus em nosso ser. Porque a partir do momento que nós declaramos Deus
Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso espírito foi refeito, sabe? O nosso espírito foi reavivado. É isso que nós temos que ter em alta na gente, sabe? Um espírito reavivado, um espírito vivo na palavra. Lá em Gênesis 2:7, ele nos diz isso. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele nas narinas o fôlego da vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Deus, tu é maravilhoso. É claro que a gente também tem que ter um discernimento de não cair numa vala, né? Eu sou Deus aqui na terra. Não, você não é Deus aqui na terra. Você é embaixador e ministro dele aqui. Você é filho, você é herdeiro. Mas não deixa que o inferno venha com o lixo dele, com os dardos inflamados dele, dizer que nós não estamos à altura do Senhor, porque a palavra diz, que nós temos a essência dele, que ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Muito obrigado, Pai. Quando Deus gerou o espírito humano, automaticamente gerou um ser pensante, ligado a um corpo, porque Deus é um ser pensante. Deus é um ser pensante. A alma é o elo entre o espírito e o corpo. O espírito precisa da alma e do corpo para se expressar. Por isso, os três estão totalmente ligados. Então, você é um ser espiritual que possui uma alma e habita em um corpo. Maravilhoso, né? Então, se eu não estiver com o meu espírito em alma, o que vai predominar o meu comportamento, o que vai expressar o meu comportamento, será a alma. Por isso que temos que ter um espírito vivo, sabe, reavivado, porque no versículo anterior disse que Deus nos fez um espírito, um ser vivente. Então temos que estar com esse espírito reavivado sempre com a palavra, porque se eu permitir que o meu espírito esteja morto, que eu não alimente ele, que ele não esteja em alta em meu ser, o que vai predominar vai ser a minha alma. E, consequentemente, a alma, que é as emoções, o que eu sinto, meus sentimentos, o que vai acontecer? Ela vai expressar sobre o meu corpo. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Se o espírito está fraco, a mentalidade acompanhará essa fraqueza e se contaminará com facilidade, já que a mentalidade sempre será o reflexo do que está no interior da pessoa, no seu espírito ou coração. E Paulo aqui, ele nos ensina de uma maneira muito importante, sabe? Que a gente deve estar em alta para que o espírito esteja forte e não fraco. A gente deve estar em alinho com a palavra. E lá em Efésios 6:10 ele diz: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande... Então aqui está um direcionamento muito maravilhoso, que ele nos diz: vivendo unidos com o Senhor. Como é que eu vou me tornar forte, mais forte, se eu não estiver vivendo com o Senhor? Então está um direcionamento muito importante para a gente, nos orientando como devemos seguir, como devemos viver. Não temos como viver longe de Cristo, não temos como viver longe da palavra. É ela que nos direciona, é ela que nos ensina, é ela que nos impulsiona. E esse versículo ele nos ensina: vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então não é na força do meu braço, no que eu estudei, que eu tenho um raciocínio. Não é assim que a gente vive. A gente deve viver mediante ao direcionamento da palavra de Deus. Lá em João 14, no versículo 6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Está aqui. Então tem como eu viver longe de Jesus? Não tem como, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus.
Então está aqui o direcionamento muito importante. Não temos como viver sem Jesus. Não temos como ser conduzido para o caminho se não estiver vivendo com Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grandioso. A palavra de Deus não é informativa, mas sim uma direção a ser seguida. O que é uma palavra informativa? Aqueles panfletinhos, né, informando, aquelas plaquinhas de direção, porque ela está informando. Mas só que a palavra de Deus não é informativa. Ela é uma direção a ser seguida. É uma ordem, é uma obediência. Na oração inicial lá, eu estava orando sobre a questão da muralha de Jericó. Agora vocês param para pensar, se o povo, naquele momento lá, não fosse obediente a todos os direcionamentos do Senhor, eles seriam vitoriosos? Eles tomariam posse daquela terra? Não. E eu toda vez quando assisto aquela novela lá, Josué, né, e eu vejo aqueles homens marchando, eu fico imaginando, será que não teve nenhum que ficou ali, não, eu quero partir para a guerra, eu quero guerrear, eu quero partir para a batalha? Aí eu fico imaginando, não, mas foram obedientes, está aqui um direcionamento para a gente, sabe? A gente muitas das vezes quer tentar resolver as situações, os problemas que surgem, na força do nosso braço. Não, eu vou resolver porque eu sou autossuficiente. Muitas das vezes não é assim. É claro que a gente tem o nosso posicionamento, a gente tem as nossas ações, o nosso lado a ser feito. A gente também tem o lado que a gente precisa fazer e executar, porque Deus em nossa vida é uma parceria. Porque quando Deus manda agir, a gente tem que agir. Quando Ele manda a gente ficar parado, a gente tem que ficar. Conforme aconteceu com o povo no Egito. A coluna de nuvem avançava, vamos avançar. Parava, vamos parar. Então é esse o direcionamento que a gente deve seguir, sabe? A palavra é a direção a ser seguida, não é informativa, é uma direção. Tópico 2. Somos o que pensamos ser. Eu vou dar aqui um testemunho para vocês bem interessante. O meu padrasto, eu vou declarar que ele não tem mais. Ele tinha um jeito, um comportamento ruim, sabe? De falar, de se expressar contra ele mesmo, não contra outras pessoas. Ele é um cara muito inteligente, sabe? A gente quando fazia obra, a gente levantava uma parede aqui, a gente construía a casa juntos, né? E eu ajudando ele, virando uma massa, aí pegava os tijolos e tudo. E ele é um cara muito inteligente. Ele consegue medir tudo, fazer tudo no plumo, alinhado. E quando dava alguma coisa errada, ele começava. Eu sou um falido, eu sou um derrotado, não dá nada certo na minha vida. Só porque um tijolo quebrou ou a primeira fileira ficou desalinhada. Olha só o quanto isso é perigoso. Aí ele falava, eu sou um derrotado, nada dá certo na minha vida, tudo que eu faço dá tudo errado. Irmão, a gente não deve falar isso sobre as nossas vidas. A gente está declarando derrota sobre nós mesmos. E a partir do momento que eu tive a revelação dessa palavra, toda vez que, assim, eu tenho agora um pouco de contato com ele, mas todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar sobre algo que aconteceu nesse momento, eu falo com ele, sabe? A gente não deve proferir essas palavras contra as nossas próprias vidas. Porque se ele fala isso, é porque ele pensa. Então, se eu penso que eu sou um derrotado, é isso que eu vou ser. Então, é assim que o inferno atua. Ele atua lá na mente, lá lançando um monte de pensamentos de que você é um falido, que você é um derrotado, que a sua vida financeira está toda destruída, que você não sabe fazer nada na sua vida, que tudo que você faz é derrota. Não devemos proferir essas palavras contra nós mesmos. E muito menos contra outras pessoas. Então devemos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. E como que a gente vai conseguir filtrar? A gente vai filtrar todos esses pensamentos mediante a palavra. Será que realmente a palavra de Deus diz que eu sou um derrotado? Não, não sou. Então esse pensamento tem que ser lançado fora. Você não tem que falar tudo que vem na sua mente. Você não tem que agir de todas as maneiras que vem na sua mente para agir.
Você tem que ter um filtro, você tem que filtrar. É aquela, falei sem pensar. Você não fala sem pensar. Veio em mente para você falar. Então temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Nós somos a expressão do registro mental que nos domina. A mente é o gatilho de todas as ações, sejam elas boas ou más. Então, se você tem ações boas, é porque você teve pensamentos bons. Agora, se você teve ações más, é porque você teve pensamentos maus. Então, devemos tomar muito cuidado com o que está ali no campo da nossa mente, com os pensamentos. Devemos filtrar, sabe? Isso acontece demais dentro do lar, dentro das casas, do relacionamento entre marido e mulher, pai, filho, mãe, filho. A gente deve tomar muito cuidado, sabe? Tem uma vizinha lá do meu lado, eles não aceitaram a Cristo, mas eu declaro que eles vão aceitar, sabe? O muro é aproximadamente no máximo 2 metros, então tudo que eles falam na casa deles passa lá para o nosso lado, lá do nosso terreno. É cada coisa que eles falam, gente. Eles não têm noção do que eles estão falando. Eles falam cada palavra de maldição de mãe para filhos, de vó para netinha. A netinha tem acho 4, 5 anos. A avó e a mãe falam cada coisa para essa criança. Eu fico pensando, Senhor, eles não imaginam a força e o poder que tem dessas palavras sobre a vida dessas pessoas. E vocês, pais, têm muito poder e autoridade sobre a vida dos seus filhos. Então, tome cuidado com o que vocês falam sobre a vida dos seus filhos. Lá em Provérbios 23, 7, nos diz: porque como ele pensa, assim ele imagina. Em sua alma, na mente, assim ele é. Então, se eu penso ser um derrotado, é assim que eu vou agir. É assim que os pensamentos veio, eu pensei, é assim que vai expressar o meu corpo, como uma pessoa derrotada. Não terei forças para superar os desafios, porque o que está na minha mente são pensamentos de derrota. Então, se eu agir com esses pensamentos de derrota, vai ser isso que vai expressar no meu comportamento de derrota. Devemos tomar cuidado com todos esses pensamentos. E eu pergunto para vocês, o que tem governado o seu modo de pensar? Me responda, só reflita. Reflita no seu íntimo. Reflita todas as suas ações que possam vir a partir ao decorrer dessa palavra. O que tem governado o seu modo de pensar? Todos nós temos uma influência a respeito de pensar sobre algo. O que você pensa sobre o seu casamento? O que você pensa sobre os seus filhos? O que você pensa sobre o seu trabalho? O que você pensa a respeito de outras pessoas? O que você pensa a respeito até mesmo do seu irmão que está aí do seu lado? Então devemos tomar muito cuidado. Em Tiago 1, versículo 14 nos diz: mas a tentação é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam a más ações e depois disso ao castigo da aplicado por Deus. Eu queria ler com vocês lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Quem tem a Bíblia, abre por favor. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, por gentileza. Vamos lá. Até eu aqui também abri a minha. Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Amém? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais, aqui no meu está selváticos, tá? Mas aí na versão de vocês deve estar diferente. Que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, disse, aqui, palavras, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente entrando na mente da mulher. 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nela,
para que não morras. 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Está aqui, ó, uma mentira já sendo instaurada no pensamento de Eva. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha como é perigoso. Então, qual é a estratégia do inferno? Tirar o crédito da palavra de Deus. Tirar o crédito da palavra de Deus, dando distorções. E ele veio, ó, com aquelas palavrinhas entrando na mente dela. Ela começou a pensar, imaginar, e começou a gerar aquela vontade, aquela tentação, aquela fascinação em comer o fruto. Mas Deus falou que eles poderiam comer de todos os frutos. Agora você imagina quantos frutos maravilhosos tinha naquele jardim. Só não podia comer um. Mas só que o inferno, ele atua assim, com aqueles pensamentos. Se você não tiver o filtro, vai ser essa a ação, vai ser essa expressão que vai sair de você. E eu trouxe uma versão bem interessante, sabe? Lá em Gênesis do capítulo 3, do versículo 6, mas só que da Bíblia Viva, que ela diz: a mulher acreditou nisso, no que a serpente disse. Então achou que a fruta era boa para comer. Agora a árvore parecia tão bonita, antes não era tão bonita. A partir do momento que a serpente falou, entrou no pensamento dela, ela começou a enxergar, a ver a árvore de maneira diferente. E parecia boa até para dar sabedoria. Olha só. Pensando assim, ela apanhou uma fruta e comeu. Olha só, pensando. Então, ela houve um pensamento. Então, a partir do momento que a serpente falou, houve aquela geração de pensamento dela. Então, aquela vontade veio. Então, a tentação veio a partir do momento que você teve ali aquela fala, houve um pensamento, gerou e não filtrou. Então, é importante a gente filtrar os pensamentos, para que a gente não venha cair em tentação. Você não será tentado naquilo que você não pensa. Se você pensa em comer uma torta de chocolate, você vai sair da onde estiver, da onde você estiver. Você vai encontrar uma confeitaria, por mais que seja uma confeitaria lá na Tijuca. Você vai em direção a ela, por quê? Porque você está com aquela vontade de comer uma torta de chocolate. E por isso, as vitrines, né, das lojas estão cada vez mais chamativas. A gente vê aí, principalmente quando a gente vai em shopping, a gente entra no shopping, a gente está andando, cara, o nosso pescocinho fica assim, né? Loja aqui, loja ali, loja ali. São vitrines voltadas justamente para isso, para te tentar e fazer com que você compre por impulso. Há uma estratégia nisso. Eu já trabalhei em mercado, eu sei que existe esse tipo de abordagem. Por quê? Porque ao olhar gera uma tentação, gera uma emoção, gera uma vontade. Então as vitrines hoje em dia estão assim, com aquelas luzes de LED piscando, né? Para chamar a sua atenção aonde você estiver, possa ser 1 quilômetro, mas estiver ali piscando, tu tá ali, tu vai ver. É assim a tentação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, com todas essas estratégias, até mesmo para a gente poder ter uma área financeira bem controlada. Porque a gente utilizar um cartão de crédito por uma compra por impulso, mesmo você tendo aquele saldo bem curtinho, fica complicado para pagar no mês seguinte, né? Então, gera aí também uma educação financeira.
para a gente ter um controle também na nossa área financeira, porque a gente também tem o nosso papel a ser feito. A gente tem que ter um controle, porque se você sair consumindo e comprando tudo, não tem dinheiro que aguente, não tem salário que vai aguentar. Então, se uma pessoa, por exemplo, fala de maneira negativa, ela age dessa forma também, de maneira negativa. Antes de mais nada, a sua mentalidade é negativa. Uma pessoa violenta tem a mente violenta. Uma pessoa medrosa tem pensamentos cheios de medo. Uma pessoa depressiva tem a mente depressiva. Uma pessoa positiva tem a mente positiva. Ninguém tem uma vida positiva com uma mente negativa. Então tá aí o segredo de como devemos pensar. E eu deixo 2 frases para mim encerrar. Do Dr. Frank Klein: nossos melhores amigos e os nossos piores inimigos são os pensamentos que temos sobre nós mesmos. A alma é mais vulnerável do que o estômago, porque ela pode ser envenenada sem sentir dor de imediato. Essa é a frase de McInnes. Então, o estômago, se a gente comer qualquer coisa que esteja fora da validade, ou comer qualquer coisa que esteja estragada, a gente vai sentir dor no estômago tremendo, na hora. Até mesmo horas depois, a gente vai ter dor e vai gerar, sabe, esses sintomas em nós. Mas a alma não. E aí? Como é que a gente faz? Então, a gente tem que ter um espírito reavivado. A gente tem que ter um espírito reavivado na palavra, para que nós não sejamos direcionados pelo que a gente sente, pelo que a gente vê, pelo que a gente toca. Então, que nós sejamos direcionados pelo que a palavra nos orienta. Devemos seguir o caminho que Deus está direcionando para nós, sabe? Então, que essa manhã, todas as muralhas e fortalezas, sofismas, sejam quebradas em nome de Jesus. Que os seus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Então eu vou encerrar com esse último versículo, lá em Filipenses 4. Filipenses 4, do versículo 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra reveladora em nosso ser. Que os nossos pensamentos sejam os Seus pensamentos. E, consequentemente, os nossos comportamentos, a expressão do nosso corpo, será a expressão da Tua palavra, Senhor. Que todas as muralhas, sofismas, maneiras de pensar influenciadas pelo mundo, que sejam quebradas a partir de agora, Senhor. Que mediante a esta palavra declarada nesta manhã, que haja transformação na maneira de pensar, que haja transformação no nosso íntimo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra reveladora em nosso ser. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.